Fala, meus amigos do Machador, estamos aqui mais uma vez no podcast Machador. Eu, Davi Neto, e meu amigo, meu sócio, minha potência, Garupa Machador. Fala, turma, tudo firme? Posso chamar você de Neto Soares, não? Não, porque meu nome não é Neto Soares, é Manuel Neto. Ele tá resenhando porque alguns dias passou o nome da gente errado aqui, mas o nome do Garupa Machador é Manuel Neto. Chame de PP que fica melhor. PP Soares ou PP Neto. Não, esqueça esse Soares, meu patrão. O que é que a gente tem hoje, PP? Rapaz, Hoje eu tenho frio. Agora, quem é que tá aqui hoje, aí já são outros 500. É de peso? É de peso, é de rocha, é de casa, irmão. Nosso amigo Dr. Humberto Aras Costa do Profeta. Fala, meus amigos. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer estar com você mais uma vez, hein? Bom estar de volta aqui. Meu parceiro de quarto na 40ª Exposição Nacional. Isso aí, grande companhia. Tamo junto. Rapaz, acho Não ronco. que... Isso foi indireta? Foi... Foi pra tu. Rapaz, eu senti uma indireta. Rapaz, também não ronca não, mas quem ronca é tu que quer dar com tu, velho, no quarto. Não precisa falar isso nacional, em rede nacional. Esse cara, acho que ele tá mais acostumado com a gente do que com a própria patroa de casa. Porque esses meses, esse homem passou tempo do lado da gente, viu? É verdade. Essa história começou em fevereiro e rendeu, viu? E tá rendendo ainda. Tá rendendo. Graças a Deus. Rendendo bons frutos. Bons frutos mesmo. É. Mas hoje, PP, a gente tem aqui um assunto muito importante para falar, que pra mim tem um valor muito grande, né? Que é começo a história de uma nova criação. E uma história com resultados positivos. Então a gente pensando em quem a gente poderia trazer para falar isso com o pessoal, falar com o público, falar com quem está começando a criar cavalo, não tinha ninguém diferente. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser você, meu velho, para falar. Um novo criador, um cara que é organizado pra caramba, um cara que em pouco tempo de criação já implantou até software no Aras, tem sistema, tem tudo aí. E a gente queria explorar um pouco disso para você passar essa sua dinâmica, essa forma de você conduzir seu Aras para o povo. O povo precisa saber disso. Tem muita gente aí que está começando e tem gente que tem 10, 15, 20 anos de Aras e não tem a organização que você tem. A organização, a vontade e a coragem, principalmente. Bora. Eu acho que a palavra-chave hoje para Humberto do Aras é coragem, porque o homem, se você mostrar uma ideia para ele, bora, vamos encarar. Acho que essas duas palavras aí, organização e coragem, definem ele, né? E acho que é por isso que ele tem os resultados que ele tem hoje, e é justamente por isso que ele tá aqui, juntando tudo que a gente falou aqui, saiu o resultado que a gente vai conversar e que ele tá tendo. E que para o início de uma criação ter o resultado que ele tem é algo realmente exponencial. Aras Costa do Profeta, 4 anos de criação? Isso. 4 anos, fechados. Beleza. Contra aí, há 4 anos atrás, como é que começou isso? Bora. Como é que iniciou o Aras? Vou criar cavalo. A minha história, ela já começa um pouquinho lá atrás, como usuário, né? Boa parte dos criadores começaram. Então, eu no Parque de Exposições, naquelas feiras, né, que havia de venda de cavalos, eu comprei um cavalo e na cara e na coragem, sem conhecer nada. Tinha lugar pra deixar? Ou em baia? Criar em baia ou já tinha alguma terra? Pra que baia? Não, na hora eu ajustei tudo ali, eu comprei o cavalo, já tinha um pensamento de levar para aquela área lá de Freitas, para ali para Guarajuba, Monte Gordo, mas naquele momento aí surgiu uma possibilidade de levar para uma baia, já com a pessoa também para ajustar o cavalo, e meti as caras e falei, vou. Não era o que eu queria, era o que eu almejava, e a partir dali segui e fui me empolgando. Também, como muitos criadores, busquei o área de referência, não poderia ir para outro lugar, acabei indo para o 4x4. Começar a resenha. Sabia que ele ia falar isso, mas pior que não é mentira. Não é mentira, não. E
Por sinal, fui no leilão que vocês realizavam. E chegando lá, arranjei uma carretinha, que é um monte de obra danada, pra sair com a potra que eu tinha comprado, acabei saindo com 2. Comprou mais uma. Uma. E mais uma, foram 2 e aí por aí fui seguindo. E depois outros projetos, eu nessa baia que tava também, uma pessoa que depois virou meu sócio, foi o Rock. A gente começou a comprar animais juntos. Rock é fantástico, gente boa demais. Agora as RI. Cliente da gente lá na Salvador Seguros, amigo de meu pai também, ele é gente boa. E começamos a comprar cavalos e seguindo para aquele caminho de exposição antes de ter terra. Ele já tinha terra, mas eu não tinha, fui naquela empolgação. E quando você vê, você está com uma quantidade de animais significativa. Tivemos também a oportunidade de subir na... Quando você começou pensando em quê? Qual era o foco? Que você falou aí, você comprou pra montar, mas essa transição foi um curto espaço de tempo que você já estava cheio de bicho. Isso. Eu creio que 2 anos. Você tinha algum direcionamento? Não. Foi comprando pra seu filho, pra isso? Comprando, eu queria ter mais de um cavalo pra levar família, amigos. Depois, a gente partiu numa virilidade de comércio. Depois fui picado pelas pistas, como também todo mundo acontece. E aí, primeiro com um filho do Amado IP, que nós compramos lá no Major com o Márcio, o Eclipse de Mari. E aí ele subiu a rampa. Depois passamos com a Calma Joy, subiu a rampa de novo. E aí a empolgação veio, né? O caminho é esse agora, subir 2 rampas. Falei, agora voo rasante. E fui naquela empolgação, mas estava sentindo falta ainda de ter uma terrinha. E vi também as dificuldades que você passa a ter, custos. E vi que faltava algo ainda. Eu precisava de uma terra. Porque eu acabava não levando minha família... eu tinha que sair cedo de manhã e voltava só de noite, porque o local que fica da Bahia era longe. Então tava faltando algo para ficar completo aquilo ali. Então também aliei a isso. E já nos primeiros passos de uma criação, ainda muito incipiente ainda. Se eu me perguntar, teve projeto? Não. Foi acontecendo. Cavalo. O projeto era estar com os cavalos, seja na criação, seja... na montaria, seja em pista, mas principalmente montando a cavalo sempre, curtindo e dar uma parada no bar e fazer um churrasco. Essa parte é importante. O sonho de infância. Eu já tive cavalo quando eu era adolescente. Depois fiz hipismo, vi que não era na minha, não gostei. E também parei. Então, naquele momento, meus pais se divorciaram, houve uma dificuldade econômica e eu falei, eu vou dar um stop nesse sonho, mas isso vai voltar. Vou dar um passo para trás. Isso. Para dar 2 para frente. E quando eu comecei já a pagar as contas, eu falei, já tinha antes de casar com minha atual esposa, eu disse, a gente só casa se você puder comprar um cavalo. Pô, teve essa condição, velho? Teve. Tu tá ouvindo, né, minha esposa? Minha futura esposa. Lógico que o projeto se ampliou mais um pouco, né? Foram alguns muitos. Então, eu sempre tinha aquele pensamento e ficava... Ela só não sabia que era um ara, né? Você falou pois cavalo. Então, ela falou sempre, não, tudo bem, sem problemas. Eu, como a gente aprende lá na faculdade de Direito, vamos conversar logo quais são as minhas pretensões, né? Então, vamos ter filho? Vamos ter, e quero ter cavalo. Tudo bem, beleza, simbora. E fui seguindo. Então, aí, feito esse recorte, voltando, começamos a seguir e fomos procurar terra. Eu passei um bom tempo pesquisando terra, né? Eu precisava de um lugar que não tivesse violência, fosse um clima bom, um solo bom, e
mas ainda sem uma técnica, sem um conhecimento maior, e comecei a estudar e vendo a viabilidade em um projeto. Eu chegava já em alguns locais. Então aí você já sentiu a necessidade de estudar mais. Isso. E eu via que às vezes eu via sedes maravilhosas, e quando eu E animais entendia melhor, em ia score. pro pasto, cheio de carrapato, um score ruim, e eu via que o local muito úmido, a terra não era boa. E nessa jornada aí foram mais ou menos 3 anos até eu chegar a um local que eu considerasse ideal e unisse tanto a minha capacidade financeira, como também realmente não ter violência, porque a gente sabe que isso é o que Sem dúvida inviabiliza. nenhuma. E ao mesmo tempo também que eu fizesse uma criação rústica o máximo possível, para que eu já tinha entendido que você manter muitos animais em baia, o seu custo ele fica altíssimo e acaba sendo inviabilizando sua criação, né? Então eu sempre botei na minha cabeça que eu não posso comprometer o fruto do meu trabalho com o custo e hoje o investimento no Aras. Eu acho engraçado como você começa a falar, a empolgação, quando você começou a criar, e como você tá falando agora, o amadurecimento já, como a criação está hoje, né? Que ele entrou na emoção, E veio pra razão. hoje ele já chamou pro lugar, o ar já tá na razão, já equilibrando, muito bem equilibrado ali, não sei como vai Muda. amadurecendo, né? Não é todo mundo, não. A emoção continua, lógico. Tem que ter. Senão Tem que você- ter. se não Senão não irmão, cria, né? Cria. Cavalo Exatamente. é loucura. Cavalo Continua. é paixão. Não, eu continuo ainda com aquele sentimento de se eu for... Hoje eu já organizei, então eu já vou sexta, final de tarde pro Aras, e não vou não por mim, né? Mas não dá pra ir toda semana, final de semana, mas na semana que eu já vou pro Aras, já fico diferente, eu já fico empolgado. É como se aquele final de semana fosse diferente. Fico torcendo pra não ter festa, pra não ter outra Alguma fora. Isso coisa. é bom demais. Eu vou querer Eu fazer uma poder ir pro pergunta. Aras. Você é inscrito em nosso canal? Podcast Lógico. Machador, é? Desde o começo. Lembrei agora. Bom demais. Então, você que tá em casa, faça que nem Humberto do Costa de Profeta. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Isso é importante pra caramba pra gente continuar fazendo esse trabalho. Aproveite também, dá um arroba lá, Aras Costa do Profeta. Segue o Aras. Segue, meu amigo Garupa. Ele ama uma propaganda dessa, assim. Passou até minha marca na hora que Passou tu na falou. hora. Viu? Segue o Garupa Machador, assessoria equina, transporte de animais. O melhor transporte de animais que tem no Brasil é Garupa Machador e Tanque Novo. Vai me Transportes. custar caro essa Não propaganda. Inclusive, como é que eu faço, né? Até pra tá absorvendo primeiro, eu ouço pelo YouTube, e aí na minha corridinha eu espero. E vai pro Spotify. Spotify teve um dos episódios que foi ao vivo que atrasou, eu cobrei de vocês. Foi mesmo, isso foi verdade. Ele, velho, não lançou no Spotify ainda. Eu vou correr, o programa não tá lá. Cadê velho. o programa pra eu ouvir? Vicia. Então eu ouço 2 vezes pelo menos. Já vi todos os episódios pelo menos 2 vezes. Viajando e correndo. E aí, então você fixa mais o conteúdo. Bom demais. Na verdade, graças a Deus, hoje a gente tá tendo um retorno muito positivo das pessoas, porque acaba sendo realmente um aprendizado, né? Porque, não pela gente, lógico, pelas convidados que a gente traz aqui. Eu tenho certeza que hoje, assim como os outros, você vai estar dando sua contribuição de conhecimento para as pessoas. A gente está falando aqui de um criador novo, de 4 anos de criação, que começou na emoção, que já tomou as suas porradas dentro da criação, já veio para a razão, e através dessa razão, da organização do seu trabalho e das suas escolhas, você já teve o resultado que a gente vai chegar, né? Exatamente. Para falar já aqui. E porque aqui também, nessa mesa, é um podcast que dá voz a todo mundo. Sim, não é só lógico. criador antigo, é criador novo. Porque às vezes o É criador usuário, é veterinário, o é... criador antigo, às vezes acaba esquecendo de passar um pouco do conhecimento. Então tem gente agora que acabou de montar um Aras, está ali nos 6 meses, 1 ano, que precisa ouvir um pouco dessa experiência. É uma experiência recente. Então precisa estar no calor, aproveitar o calor do patrão aí, ó,
Pra começar engajar a tropa, botar a tropa pra rodar, ter números, fazer o que ele faz, que é você chegando no Bravo, tem placa espalhada onde você olha lá, com o garanhão dele vendendo cobertura, que daqui a pouco eu vou perguntar como é que você chegou nessas ideias aí, porque ele é um cara inovador. Claro. É um cara, assim, como eu falei no começo do programa, de coragem. O cara, ele realmente, ele inova, ele não anda pra trás. Ele olha pra frente o tempo inteiro. E é por isso que você tá nessa mesa aqui hoje, meu velho. Porque você precisa passar essas informações pro povo. Esse podcast aqui é um podcast democrático. Aqui passa quem tá começando e que tem 100 anos de criação. É de A a Z, de 1 a 100, de 1 a 1000. E tá com o pau, doutor Humberto. Embora. Vamos lá. Fale, eu quero aprender. O Costa do Profeta também. Por que o nome, né? Resumidamente, assim. Vamos lá. Na época ainda que eu era usuário, eu tinha um cavalo, as potras do 4x4 ainda não estavam na idade para montar, e eu ia com um amigo meu de infância, que é o Profeta, Bruno Profeta Sento-Sé. Profeta é o sobrenome. Isso, dele. Certo. E na época ele tinha saído, ele trabalhava no exterior, na construtora, e com a situação da Lava Jato ele acabou sendo desligado e veio pra cá. E veio numa situação assim, bem triste, porque ele gostava do trabalho dele. E eu falei, velho, você não vai ficar assim não, você vai comigo, a gente só tem um cavalo, mas te dá um jeito, eu te reveza, você vai de carro seguindo. E ele começou a se empolgar, então eu comprei um cavalo para ele também, e dei de presente, e ele se empolgando cada vez mais. E eu, nesse ciclo aí, eu falei para ele, eu vou ter um Aras, e quando eu tiver esse Aras, você vai ser homenageado, o sobrenome vai ser meu e seu. E aí ficou Costa, que é meu sobrenome, do Profeta, que é o sobrenome Que dele. massa isso, velho. Pô, que bonito, velho. Pepe, Um símbolo de uma grande amizade. e antes de ele falar, você ia fazer uma pergunta, eu lhe interrompi ou não? Não. Não. Fica à A vontade. amizade é tão forte que ele também hoje é casado com minha cunhada. Eu coloquei na família também, já uni tudo. Realmente a parceria é grande aí. Ficou todo mundo na família só. 30 e poucos anos de amizade aí. Que massa, velho. Então, tu não é novinho não, tu é novo na criação mesmo. Eu sou bem conservado. Você falou uns minutos atrás que você foi comprando animal, foi indo, não tinha terra. Eu conheço sua terra lá no Bravo. Um abraço ao pessoal do Bravo. Bravo, abraço. Bahia. Um abraço pra Léo. Preta. Bravo. Serra Preta, Bahia, né? Serra Preta, Bahia. Eu não sabia que Bravo era em Serra Preta, não. Pensava que Bravo era Bravo, Serra Preta, Serra Preta. É porque o Bravo hoje, ele se desenvolveu tanto, que acaba sendo até mais, parece até que é mais desenvolvido que Serra Preta. Serra Preta. Né? Que massa. Mas é distrito. E mandar um abraço pra Léo, que é o peão dele lá, gerente, retado. Fenômeno. Cara, Cara, dedicado ali é ponta firme. Bota pra girar o negócio lá. E vai ter uma Abraço, cavalgada dele agora em outubro. É a cavalgada dos Forasteiros do Forasteiros do Bravo. Então, Léo, um abraço. Estaremos lá nessa cavalgada. E você que tá em casa também, fala no Instagram do Aras Costa do Profeta e vê que dia é a data da cavalgada. Dia em outubro, né? Outubro. Lá por meados de outubro. Fala com o Léo lá. Bora pra essa cavalgada que vai ser top. Fé em Deus. Fé em Deus. Vamos lá, vamos voltar pro tema. Pra pergunta. Você falou que tava comprando animais que não tinha ainda terra, não tinha fazenda, né, tal. E que hoje você tem, e você falou uma coisa muito... Eu peguei logo assim no meio, você falou assim, e aí eu vi que o clima era favorável, que não era frio. Então, hoje, um dos pontos que você atribui ao sucesso, digamos assim, hoje que está em sua criação, apesar de estar no início, está dando bons resultados... Você atribui isso também ao clima? Sim, sem dúvida. Quando a nossa crença, né, da pessoa que não tem essa vivência da roça, sou menino criado em apartamento, então onde estava verde, onde o capim estava alto, é que o animal estava bem. Então, quando eu comecei a
entrar mais nesse mundo e acompanhar e ver que essa matemática não batia muitas vezes, porque muitas vezes, seja o solo não era adequado, o clima era frio, o tipo de capim realmente não era nutritivo, eu entendi que eu tinha que buscar outros caminhos que aparentemente não eram, visualmente, vamos dizer, não eram tão atrativos. Entendi. Né? Então, o Brava ali já é um clima já no semiárido, clima de transição, mas que quando eu cheguei lá, eu via os animais, às vezes, cheguei no momento até, que estava bem seco, e os animais com score corpóreo, todos em pasto, assim, eu passando e vendo o boi, os bichos tudo graúdo. Pelo limpo, pouco brilhando. carrapato, às vezes nenhum. Eu falei, souberam quem é aqui, e o vendedor botou esse bicho todo no caminho aqui para me impressionar, ou então o negócio aqui é bom mesmo. E aí comecei a entender, e ouvindo também, e vi que assim, esse lugar aqui é onde eu quero ficar. E realmente, isso é resultado, você vê potras com um desenvolvimento muito acima da média. O pessoal, você deve GH. Qual a idade desse potro? Quando eu falo, o pessoal se surpreende, não acredita. Então, a potrada fica acima da média com custo menor. Exato, Né? exato. O custo de produção ele se torna mais barato. De forma ainda incipiente, mas ali eu comecei a buscar já não equilíbrio, não obter lucro na criação, mas reduzir as despesas. Quando eu comecei, os custos. Eu sempre digo para minha esposa que é investimento. Então, eu queria reduzir custos. Porque eu queria ter mais bichos. Mas sempre preocupado com esse outro lado, né? Como eu vou ter uma criação mais rústica, mais racional, até porque realmente eu não gosto de animal em baia. Hoje nós já temos estrutura de baia por necessidade, mas eu não gosto. Tanto que até os garanhões, eu sempre faço questão de um período deixar solto, né, para a sanidade do animal. Isso é uma preocupação nossa. Então tem os piquetes separados. Você não gosta e o caixa do Aras menos ainda, né? Menos ainda. Então o caixa do Aras agradece. Você, eu já sei disso, por isso que eu vou lhe perguntar. Você tem um sistema implantado, né, de gestão, Exato. Sistema no computador, um software, que faz ele não faz, você alimenta e ele te dá os números ali, não dá digamos, você dá um enter, sai os relatórios que você quer. E você é um criador novo, tem 4 anos e já sentiu essa necessidade de implantar, né? De se organizar. Por que essa ideia? Quais são os benefícios de você implantar um sistema, de um novo criador, implantar um sistema? O que é que gera de benefício isso para um Aras, ter um sistema de administração? Eu, no meu escritório, eu já tinha, há um tempo, buscado ter uma concepção mais empresarial, trouxe consultoria de fora e comecei a implementar sistemas também. E eu falei, está na hora de eu trazer um pouco desse know-how para o Aras. E eu via que eu perguntava assim, qual o custo de um animal por mês? Aí o pessoal falou, não, eu gasto ração e feno. Tá, mas e o custo total? E diluído? E a mão de obra, como é que fica? As pessoas dificilmente têm esse número. Eu falei, aí eu comecei a pesquisar softwares voltados para o cavalo, né? Porque eu comecei a fazer planilha de Excel, mas eu vi que não era tão completo assim, eu queria ter os dados à mão. Então, eu cheguei a um sistema ideal e não sei se eu posso mencionar o nome aqui, mas esse sistema eu pago uma licença mensal, então eu tenho um controle dos custos de cada animal, quanto ele me custou, o valor total, parcela, alimentação, despesas de medicamento. Então eu posso puxar extrair os dados tanto individualmente por animal, como também eu posso verificar amanhã, se eu for vender aquele animal, quanto eu investi nele
para que aquele animal se torne rentável em uma futura venda, ou amanhã eu vendendo um produto daquela égua, quanto foi que me custou aquilo? Então, eu tinha que chegar a esse ponto para, em um dia, isso ainda não esse projeto que eu tenho hoje, mas eu queria já ter aqueles dados à mão, exatamente até para ter uma noção e saber o seguinte, quanto é que eu gasto por mês para saber se aquele sonho meu não estava fugindo ao controle também. Perfeito. Sendo muito sincero, naquele começo, meu principal objetivo era esse. Era ter o Aras na sua mão, na palma da mão. E também a questão, hoje, esse sistema me permite também controle de vacinação, medicação, nascimento. Folha da fazenda. Folha. Se você vender o animal também, as parcelas, parcela pendente. Tudo está lá. Então eu extraio os números da forma que eu quero e controle da forma que eu quero. Se eu tenho que vacinar, eu já programo antecipado para avisar no meu e-mail. Eu tenho de cabeça, mas a pior coisa que você pode querer é fazer controle por memória. Dá trabalho de alimentar um sistema desse? Não é fácil. Apesar do que, eu não sei se os espectadores vão concordar comigo, mas às vezes você está naquela agonia de trabalho e você para e você alimenta esses dados, acaba sendo até uma distração. Então o que é que eu faço? Eu deixo tudo guardado, eu levanto, faço todas as despesas, boto, né, num lugar separado e durante a semana eu digo assim, qual o dia que eu estou mais estressado aqui? Eu dou aquele cortezinho e imputo todos os dados. No sistema eu acabo até distraindo um pouco, mas não posso falar que isso é simples. Dá um trabalho. Você concorda comigo que o grande lance do sistema é você alimentar ele para um Aras? Porque você tem que ter ali toda semana, você parar para alimentar o sistema. Porque a gente estava falando aqui, não, eu dou um enter, sai o relatório aqui de venda, sai a folha, sai o que eu gastei de feno, mas o sistema não vai adivinhar, né, quanto você gastou de feno. Você tem que botar lá toda semana, anotar o que você gastou e alimentar o sistema para quando você precisar, os números gerais estarem ali. Lógico também, por exemplo, controle de feno de ração. Então, primeiro houve um trabalho quando chega um animal novo, a gente fazer a média de consumo. Então tem que ter organização no começo. Eu não fico escravo dos números. Lógico que você vai ter uma noção aproximada. Mas eu me preocupo em ter esse controle e fico fazendo esse monitoramento, porque também tem o estoque. Então eu compro ração na fábrica. E quando chega a ração, então eu já passo a fazer o controle e bato depois. Porque primeiro eu imputo os dados no estoque e depois levo para o custo e depois faço, até para ver se realmente está batendo aquele controle. Mas você precisa estar com a equipe azeitada também lá na ponta. Senão de nada adianta. Tá? Qual é a maior dificuldade de um novo criador? Pegou um homem, respirou fundo. Essa ele não estava esperando, não. Na verdade, são muitas. E o que sustenta é a paixão. Porque algumas vezes, você pensa em parar. Então, hoje, eu acho que a maior dificuldade é realmente você tornar o seu projeto de lazer, de paixão, em algo rentável. Se eu fosse resumir de forma bem sucinta... Manter as duas funções, a dupla função. O lazer com rentabilidade. Exatamente. Agora, por trás disso tem muita coisa. Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Lá vem. Esse podcast tá muito quieto. Tá muito zen. Zen. Pepe tá assim, quietinho. Vou fazer. Pode, Pepe? Oxi, na hora. Você, como novo criador, você acha que lá no Parque de Exposições, você saindo para sair, tem dificuldade com os antigos, mais antigos? Tipo, tem discriminação, tem um lado A e lado B, pô, pequeno aqui não tem vez, manta pesa. O que é que passa na cabeça de um criador novo? Olha, lá no Parque de Exposições, por exemplo, o CBM agora vai ser em novembro aqui em Salvador e vai ter. Você como novo criador, que hoje já tá deixando de ser novo, mas estou dizendo de 4 anos para trás, digamos assim. O que é que passa na cabeça? Você sentiu isso na pele, alguma coisa assim? Eu larguei a polêmica. Pronto, fui embora. Eu entendo que hoje
quem está começando, né, ele ainda não soma forças com os iguais. Eu acho que os pequenos, eles buscam os grandes, que tem que ser, porque são referência, mas também... É normal do mercado. Né? É normal do mercado, a gente não vive sem os consolidados, e eu busco muito isso também. Mas eu acho que falta uma união nossa, seja para... Pô, esse bicho aqui, vamos investir... por que não investir em animais nossos de qualidade e sim buscar sempre aquele sufixo consagrado? Tudo bem que é comercial, isso rentabiliza, isso é fato. Mas por que não mudar a mentalidade? Acho que tudo se começa quando você busca inverter a lógica. Não entendi um pouco o que você falou, que falta a união de unir força para comprar um animal junto, para produzir... Um animal, a gente estar junto um na fazenda do outro, vendo tropa, a gente quer ver sempre... Trocar mais figurinha. As dificuldades... Eu acho que a gente precisa ter mais essa união, nesse sentido. A gente não procura os iguais, a gente procura os grandes. Então, eu acho que isso é muito... E eu fomento muito isso lá em casa. Quando eu faço, né, o churrasco, chamo os amigos criadores também que estão começando junto comigo. Nunca fui chamado. Prefiro ficar em silêncio, até porque você já é consagrado. Então, meu convite é mais pra PP do que pra você. Tá vendo? Rapaz, isso, velho. Tem que convidar o pequeno. O pequeno aqui sou eu. O homem tem um negócio lá de umas carnes, né? Um bife antes que eu nunca vi em minha vida. Chega, sai sangrando aquelas carnes de rico. Ave Maria. Última vez que eu comi diferente, com a foto do garanhão na geladeira lá no... O freezer do homem, da cervejeira, é um... A última vez que eu comi um pedaço dessa carne, o dente chega amoleceu. E você perguntando essa questão de separação, de certa forma eu vejo algumas situações de realmente né, que já tá mais tempo, tá mais junto, que tá começando a ficar mais isolado, e sim, eu vejo, muitas vezes. E quando você começou a pista, você se sentiu inferior, tipo, no sentido de, porra, comecei aqui a pista e manta pesa. Não consigo obter melhores resultados porque os maiores dominam tudo. Rolou algum sentimento nesse sentido, não? Não. O que é que você pensa? Não, porque eu também não cheguei no alto nível ainda, né, dos meus fixos. Meus animais que já estão, que realmente conseguiram êxito, foram com os fixos e terceiros. Mas tá saindo, o Costa Profeta aí idealizou os cruzamentos, e ano que vem tem coisa boa saindo por aí. Respeita, chamou a responsabilidade. Aproveitar que ele chamou essa responsabilidade pros peitos, que o Costa do Profeta idealizou um cruzamento, os cruzamentos, né? Aproveitando, da onde foi que saiu a idealização do Garanhão? Pra quem não sabe, ele é proprietário do Garanhão Fogo do Calule, filho do Favacho, único na UPA Café, cruzamento campeoníssimo. E é o pai das crianças lá no Costa do Profeta. É isso aí. Onde foi que saiu essa ideia de adquirir esse cavalo? O Fogo, ele era propriedade de meu antigo sócio, Roque. E eu sempre fui em... Potrinho ou... Potrinho? Já próximo pra Sela, mas é um cavalo que sempre me encantou. E quando eu vi o cruzamento, né, a ascendência dele, que era o Favacho único, também que é um sangue que me agrada demais, e com UPA Café também, eu me interessei e inicialmente comprei uma parte pequena dele, que eu queria usar na minha tropa. E fui realmente comprando outras partes, e hoje ele é apenas do Aras Maia e do amigo Vicente e nosso. Vicentão, meu velho, um abraço pra você, viu? Você tá fazendo falta, tá muito sumido, só lhe vi no camarote um dia na exposição, não lhe vi na Nacional. Apareça mais, velho. O homem tá... Bota esse homem pra mexer mais no cavalo, na tropa, velho. Tá muito sumido, só quer saber de ganhar dinheiro lá com a advocacia, né? Pois é. É isso aí, vamos pro fogo. Vamos lá. E aí eu comecei a usar e vi os resultados chegando, né, na potrada. Me empolguei e falei, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Porque, lógico, a gente tem que ouvir o mercado também, mas eu nunca deixei de lado meu feeling. Se eu tô nisso por paixão ou prazer, também vou escutar o que meu coração tá mandando e o que eu vejo de qualidade naquele cavalo, junto à minha tropa, vi o que se alinhava melhor,
O que casava, né? O que não casou eu não repeti. E tô já buscando, abrindo sangue para animais de fora. E sempre nessa busca de evolução. Então realmente eu não me furtei em arriscar, em usar um cavalo de casa, né? Acho que ele cumpriu e supriu além das expectativas, o cavalo, né? Então acho que ainda tem muito que esperar, porque ele não tem cavalo, ainda ele já tem uma égua, na verdade, que ele é propriedade de DK, Porto do Rancho e do Pitbull, lá em Pernambuco. Fala o nome da égua, fala o nome da égua. Julieta RI. Arasquel, né? Aras Porto do Rancho e Aras 2T. 2T, exatamente. Então ele tá indo muito bem, fazendo uma carreira muito Filha boa. do Fogo. Isso. Já foi campeã de etapa nordestina, já montada. Já tem outra filha dele, que não é minha também, mas que já ganhou poeirões aí pelo interior. Então, assim, eu vejo que ele pode ter algo... E um dos donos é uma figuraça, né? O Pete. Pitbull Pete, enraivado. um abraço. Eu conheci ele agora na Nacional. O cara é diferente demais. Ele é Demais. aquilo mesmo que você vê nas redes sociais. O cara é fenômeno. Um abração pra você. E além de ser uma figura, o Pitbull é cliente nosso. Comprou a Putra, a bailarina do Costa do Profeta, Oi. há alguns meses atrás, e transportou com garupa machador, levou lá pro Pernambuco, entregamos a Ele ele. tem gritado muito no nosso cavalo também. Parceiraço. Bom demais. Bati até um papo com ele essa semana. Ele disse que a puta tá fenômeno. Nós estamos sócios aí nessa puta. Não quis vender. Era uma reserva. É uma potra pampa de preto, né? Isso. Inclusive, essa Putra, ela continua sendo condomínio Aras Costa do Profeta, Aras 2T e Aras VB. Bebê. Isso, exatamente. Meu amigo Casinho também, que é uma referência pra mim. Ele se encantou pela putra e quis ser sócio. E pra mim foi uma honra. E depois nós vendemos metade na nossa live que foi realizada em junho. Opa, chegamos num assunto bacana. A parte comercial da coisa. Toma, um dos motivos de você estar sentado aqui é justamente para contar tudo que você já falou e onde toda essa construção te levou nos resultados. Em junho, a gente teve a oportunidade e a felicidade de apresentarmos juntos a live desse grande criador aqui, do Aras Costa do Profeta. E, na verdade, a gente tem que fazer, isso não estava no script, mas eu sei que você não vai se opor, fazer um agradecimento especial a ele, porque a gente agradeceu isso algumas vezes nos bastidores, mas aqui sentado nessa mesa, quero lhe agradecer em nome do podcast, em nome da nossa dupla, porque ele que nos convenceu a apresentar aquela live. Foi verdade. Na verdade, eu já trabalho com assessoria há mais tempo, já tô dentro desse mercado, mas meu patrão aqui, meu sócio Davi, Não só vender cavalo em casa. não gostava muito da ideia e tal, não, deixa eu aqui no podcast, e ele que foi o responsável por convencer Davi, por levar a gente como dupla lá e apresentar aquela live que, graças a Deus, teve um sucesso. E a conversa a gente foi pra fazer o shopping, né? e saiu uma live. Saiu uma live formatada. Mas agradecer a você, Valeu. muito obrigado. E agora eu deixar você falar um pouco sobre isso, como é que nasceu esse projeto Bom, e como é que ficou. E, antes, falar de vocês dois, eu identifiquei a química e eu falei, minha live vai ser sucesso com esses caras. Então eu falei, na verdade, foi pé na porta. Eu falei, com vocês dois eu não faço nada. Então foi muito legal e assim, foi um projeto que foi gestado muito rápido, mas voltando um pouco aqui, começou antes. Eu acho que todo pequeno criador, ele tem que pensar no seu mercado local. Então, eu me preocupei primeiro em criar uma identidade para a marca. Então, você tem uma camisa que você chega nos locais e ser identificado. Nas montarias, nas montarias, os bonés. Então, eu faço um boné para cada tipo de finalidade específica. Então, eu desenhei, na verdade, o primeiro boné que eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer essa parte. Então, foi esse modelo que eu fiz pro Garupa e que o Garupa tá usando. E eu vi depois que o pessoal, principalmente lá da terra, ele dizia que esse fazia mais calor. Aí depois o segundo já foi o que Davi tá usando. E aí aqui já tô com a versão 2023. Tem que respeitar, né? É igual carro, sacana. De ano em ano muda.
A questão agora não é ano, Tem a coleção, é coleção. Tem a versão nacional, que é um blusão que só ele tem, ninguém Aras tem um daquele. Desenhei também essa camisa aqui que eu tô usando. Essa você- camisa eu nunca ganhei. né? E você mesmo criou essa marca, não foi? Eu criei, eu gosto disso, né? Mas eu sempre via que eu precisava me posicionar no mercado de alguma forma. Então, eu tenho a manta do Aras, que eu também desenhei. Então, de que forma eu tenho que rentabilizar o meu Aras? E isso começou de forma consistente no ano passado. Onde eu falei, agora eu já acho que eu tenho condições de dar um próximo passo. Então, estou aprendendo muito ainda. Antes de dar esse passo e de chegar que a gente está chegando lá, sua pergunta foi brutal, a gente vai chegar nela. Mas você falou agora um ponto que você primeiro começou a criar uma identidade na região. Para quem tá chegando agora, para quem tá começando a criar, você acha então que às vezes o pessoal monta o Instagram e já quer postar lá e vender bicho pro Brasil todo. Já quer divulgar, vender bicho pra cá, pro outro pra lá. Você acha então que o caminho é você primeiro começar a fazer um comércio na sua região, estabelecer um comércio primeiro na sua região, vender ali, fazer algumas amostras ali? É isso, o caminho é esse? A sua fórmula foi essa? Foi. Primeira coisa, que eu acho muito válido, tem pessoas que buscam polo de criadores. Eu acho que até que é muito importante isso, mas por uma série de fatores eu acabei indo para um local que não era um polo de criadores, mas era um polo de cavalos. Então eu falei, eu entendo que eu vou ter mais condições de comercializar os meus animais, comercializar coberturas do meu garanhão na região. Só que eu não posso chegar simplesmente e dizer assim, compre em minha mão. Então eu falei, de que forma eu vou poder fomentar isso? Primeira coisa é não esperar o resultado para poder investir. Se eu tinha aquele objetivo, se eu acreditava naquele objetivo, falei, eu vou seguir naquele objetivo. E se não der certo, pelo menos vai ser a placa bonitinha. As placas bonitinhas vão saber onde eu estou. Então, eu fiz uma placa de 2 metros, no local, bem localizado lá na cidade, com a venda de coberturas. Botou a foto do cavalo. Foto do cavalo, telefone, venda de coberturas de animais, e já com um padrão visual impresso ali. Eu também fiz uma série de placas no caminho, são 18 quilômetros, com as placas do Aras. Também com o objetivo de crescer a identidade visual. E nas cavalgadas, né, eu sempre ia com cavalo, com outros com fogo, com os animais, com o Léo, com mais alguns amigos. E a gente sempre preocupado, visando fomentar e nos mostrarmos. Sim. Então, todos os cavalos têm uma padronização, seja dos arreios, seja a manta, as camisas, o boné. Então, todos nós seguimos costumamos seguir esse padrão. E acaba gerando impacto, né? Gera, sim, gera. E Léo também gosta, então ele fica rodando na cidade com o cavalo, todo mundo, né, gosta. Isso começou a gerar um interesse pela marca. Surgiu uma outra questão também aí, que esse cavalo, na época que não tínhamos estrutura lá, ele ficou em uma baia e usaram as coberturas, usaram esse animal sem nosso conhecimento. Chegou um dia que nós estávamos numa cavalgada, aquilo ali, olha como seu cavalo está produzindo bem. Olha como seu cavalo está produzindo bem. Eu falei, como é que é? Aí eu falei assim, porra, não acredito, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho 2 opções, ou eu vou ficar aqui pé da vida, eu vou tirar algum proveito disso. Eu vou me valer dessa propaganda e vou transformar isso em resultado. Então eu falei, pô, cadê? Mande o vídeo. Manda o vídeo aí. E eu vi realmente que o cavalo estava produzindo uma qualidade muito grande. Eu falei, pronto, é um reforço para esse meu anseio. Então, pau na máquina. E patrocinando cavalgadas também na região. E eu comecei a ver o comércio de coberturas chegando. Então aquilo dali me deu um impacto muito positivo. E depois surgiu o segundo momento, que foi já as pessoas buscando
a criação do meu cavalo. Inclusive, eu vi os comentários na cidade, poxa, vendendo aqui um animal do seu garanhão, uma porra do seu garanhão por tanto. Preços muito significativos. Eu falei, o negócio realmente é aqui que eu vou. Então, começou a dar resultado. E eu via que o próprio boné, hoje, desde o ano passado, eu faço a quantidade de bonés muito significativa. Todo mundo que compra a cobertura ganha um boné. Isso, o que é que acontece? O que é que isso resulta? Meu horas tá sempre na cidade, eu rodo, tá sempre todo mundo com vários bonés na cidade. Como também isso gerou, o boné virou um objeto de desejo. Então teve um impacto duplo. Então a pessoa também cria essa empatia com a marca. Então ela quer ter aquele boné e eu não vendo boné. Entendi. Eu não vendo nada, né? Precisa estar ali em contato com áreas para ganhar um boné. Exato. Então, ele precisa estar no meio para ter aquele boné. Então, isso também, a cultura do interior do boné é muito forte, né? Muito mais que aqui, no capital. Lá o pessoal usa, né? Eu também não tinha noção que seria esse impacto todo. Então, por isso que eu falo assim, eu vou mudando para... porque as pessoas já estão agora, minha égua já pariu, eu vou levar, já vou cruzar com fogo de novo. Então, eu já dou um segundo boné. Show. Aí você começou a comercializar com as placas, esse começa toda essa forma a vender coberturas. E chegando no assunto que Garupa perguntou, e aí, quando foi que você falou assim, agora eu posso realmente fazer uma live, agora eu posso vender em maior quantidade? Como foi que chegou isso? Vamos lá. Eu já estava... Chegando no que ele falou aí. Primeira coisa, eu já vi que o Aras estava em condições de dar um próximo passo. E eu sempre realmente, eu me considero uma pessoa com coragem, eu não tenho muito medo de embarcar, ainda mais no que eu acredito. Então, eu não tinha intenção de fazer uma live, não. Eu achei ainda era muita pretensão. Mas eu resisti à tentação de vender meus animais um período. Eu segurei, porque eu falei, não quero fazer, eu tinha o anseio de fazer um shopping. E aí, nos nossos almoços, seu Davi e você, a gente comentando, falou, rapaz, tá na hora de fazer um shopping. Opa, meu Deus, eu ia tocar nesse assunto, coisa boa. E eu vou levar um cara lá, que ele vai fazer diferença, que também aqui é o Garupinha. Aí eu falei, meu Deus, tudo que eu quero. Eu falei, eu vou apresentar um cara que é fenômeno. E ele vai lhe ajudar a escoar, vender sua tropa todinha. Não falei? Aí ele foi e te botou no meio também. Aí ele foi, me botou, tu me agarrou e me puxou junto, bora. Eu vou sozinho. E fica legal na raça, porque assim, a gente criou uma relação de amizade anos atrás e de confiança muito grande. Então, quando você fala uma coisa, eu vou acreditar. Sim. Né? Então, lógico que isso não vem. O cavalo tem muito isso. Eu criei muitos amigos na raça. E se cria também relação de confiança. Tanto que você hoje é advogado da nossa empresa. Né? Pois é. Exatamente. E de outros amigos também que fui na raça. Quando eu tiver dinheiro, eu chamo pra tu ser meu advogado também. Mas isso aí tá pertinho, você tá vendo um bicho. E aí, marcamos, eu me lembro que eu falei, olha, eu não posso errar. Aí botei cerveja pra já lá na véspera, já comprei as carnes. Peguei, ainda fiz serviço delivery, peguei todo mundo na porta, falei, simbora. E chegando lá, eu falei, poxa, vamos ver se a tropa agrada pra gente fazer um shopping, né? E aí, a ideia foi sua, que eu me lembro que me marcou bastante, falou assim, vale, isso aqui você tem tropa pra fazer uma live. Eu falei, misericórdia, é mesmo. Eu falei, rapaz, então vou embarcar. Eu não tava com essa pretensão, mas ao mesmo tempo que eu tô vendo um mercado em ebulição, e paralelo a isso, eu vejo que pequenos criadores sempre reclamando. Porque não tem comércio para os pequenos, não tem comércio. A gente se lamenta demais, a gente não parte para o embate. E age de menos. A gente fica reclamando. O maior tempo a gente vai reclamar. Que só tem espaço para os grandes, que só os grandes vendem, que a gente não tem mercado. E eu queria validar, né, essa percepção de uma maneira diferente. Então eu falei, não, eu vou realmente investir nesse projeto, embarcar nesse projeto. Você me passou um número lá que acabou até superando, que a gente se empolgou, foi aumentando esse projeto mais e mais. E eu falei, simbora.
Isso foi em fevereiro. E como minha criação é a criação rústica, como eu mencionei, eu tive que viabilizar para trazer potros que estavam fora com sócios, potros que estavam soltos, que nunca tinham visto baia, porque eu não em baia realmente. Nem mexido em cabresto. Chamei Léo, que é o cara também que está com a gente dando um apoio grande e comprou o projeto junto conosco, que é o cara que coordena essa parte. Uhum. E falei, Léo, a gente tem um desafio aqui para você. E aí ele disse, na hora. Tô dentro, Vamos colar. Então, eu me lembro até que o garoto ficou um pouco preocupado pelo tempo que era curto. E, poxa, animal que nunca viu cabresto. Mas eu falei, a partir de agora vai ser dedicação total a esse projeto. E a gente entrou de cabeça, Léo também. E eu acho que depois até que a gente pode falar um pouco sobre essa questão da mão de obra também, que é importante. E eu construí eu tinha 3 baias. E eu estava, por coincidência, com um pedreiro fazendo minhas obras lá, né? Porque eu já tinha finalizando o espaço gourmet e outras coisas. Eu falei para ele, você tem condição de ficar mais um tempinho aqui? Vamos construir baia. E aí eu construí mais 5 baias. Ampliou a pista, né? E eu tinha feito a pista, ampliei, Iluminou tudo. uma passarela da marcha lá, bem legal, fizemos iluminação e trabalho. Eu passei, foi um projeto audacioso, ambicioso. E para mim, que tô começando, meses de sacrifício, indo para lá toda semana, final de semana, ou meio da semana. Mas eu falei, quando você tem um objetivo em mente, tá delineado, você não olha para o lado para ver os percalços. Você quer chegar naquele ponto. Eu falei, eu vou chegar. E o ponto positivo disso, que eu acho que viabilizou o projeto, que é no caso, a gente falando aqui, não falando da live, mas falando em resultado econômico para o seu Aras, é que você... Eu vou pensar uma palavra aqui. Você é desapegado. Todos os animais que a gente viu, ele vendo. Pode vender. É para vender, vamos vender. É para ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Não tem isso. Então... eu acho que isso é um fator importantíssimo, porque muita gente que está começando a criar, tudo que nasce, ele retém. Não é reserva, não é reserva, não é reserva. Aí depois, acaba lá na frente falando que o Aras está dando prejuízo. Claro, você não girou dinheiro, não vendeu nada. Não tirou o produto de casa. Não tirou, não vendeu. Além disso, não vem cliente novo, não é? Então, é uma pergunta que eu ia fazer para você, porque... se você atribui isso ao desapego, a um dos sucessos, que você... porque eu sei que teve coisa ali que a gente viu, quase ele mata a gente, um dos potros dele lá, é a minha reserva, a gente Foi. mas eu vou ter que vender, Por velho. que você chamou esse assunto? Deixava esse assunto no passado. Essa foi polêmica. Você se expressou, mas você atribui o desapego, falando aqui como dica para quem está começando, um fator importantíssimo para sua live? Observe que tiveram 2 situações. Sua live não, do comércio em si. Pronto. De um ano. Tiveram 2 situações. Eu já vislumbrava o shopping e eu parei as vendas em um período. Falei, não vou vender. Eu tenho que ter volume para fazer um shopping. E o segundo momento foi doloroso, não vou mentir. Porque tinha alguns animais que eu não queria vender de forma alguma. Inclusive, eu tinha 2 produtos de uma potra, Neto Lampião, e um potro, que foi essa polêmica toda entre nós. Eu não queria vendê-lo, que era eu projetei ele como futuro garanhão. Então, mas eu falei, olha, primeira coisa... se eu vou fazer uma live, a live ela é um projeto muito mais do que simplesmente venda, ela é institucional. Eu tenho que projetar minha marca. Se eu tenho que projetar minha marca, tudo que eu tenho de melhor, eu tenho que oferecer. Eu não vou esconder nada. Né? Então, nesse projeto, apenas a bailarina da Costa Profeta, até porque já tinha o Casinho que já é sócio, e o Fator, que foi vendido para meu
Pitbull. Meu amigo, não, foi pai de Johnny. Ah, sim, Foi no de sócio de Johnny, verdade. Um projeto também. Abraço, área de Johnny. E os dois animais que eu vendi também, o Fatal, inclusive, os sócios, eles já estão direcionando os pontos para a pista. Então, é uma forma também de estar em outros estados. Essa era a pergunta. O desapego, e uma das vantagens que ele fez foi que ele, além de desapegar, vendeu para outros estados. Então, você tá mostrando, o Costa de Profeta hoje não tá só na Bahia agora, né? Então já tem... Rodando no Brasil. Tem animal, o Pete, tem animal seu lá no Pernambuco, tá lá em Pernambuco. De Johnny em Sergipe. De Johnny em Sergipe. Então, não é só resultado financeiro. Tem outras coisas além disso aí. Tem um institucional bacana que é feito, né? Que foi feito tudo. Então, eu achei que foi bom pra você se desapegar. Foi necessário, mas assim, a partir do momento que eu confiei no projeto, confiei em vocês, eu falei, eu vou ouvir, lógico, sempre com a minha visão, com o que eu acredito. Ponderei algumas situações com vocês, mas no final a gente se ajustou. Mas é aquela coisa, é a bala de prata, não posso errar. O investimento aqui é muito alto. Pronto. A live foi feita. Foi. Foi um sucesso em vendas. Graças a Deus. Aqui... O que a gente pensou em ser, acho que foi 2 vezes mais, não foi? Tipo, os valores, né? Valores alcançados, a meta foi superada. 100% de vendas. Mas a pergunta que não quer calar. Hoje, Costa do Profeta foi 100% em vendas ou não? Você tem mais coisa para vender? Porque você abdicou de tudo isso, vendeu e hoje tem coisa para vender ainda ou vendeu tudo? Eu vendi, inclusive aqui cabe um parêntese. O catálogo foi lançado às 10h30, 11 horas. Eu estava numa reunião, a gente criou um grupo e eu fiquei alucinado. Vendido. Eu sei que no primeiro dia as fêmeas foram todas embora. No segundo dia também, eu sei que em 3, 4 dias eu tinha vendido mais de 80%. Então assim, eu falei, misericórdia, nem eu esperava isso. Então assim, superou muito minhas expectativas em termos de vendas, inclusive algo que para mim não estava no meu projeto inicial, que foi a venda de embriões. Que aí já foi a parte audaciosa do projeto. Foi muito audaciosa. Nós vendemos 5 embriões de nossa principal doadora, que é a Simpática de Mari, filha do Lampião. Todos com elfo do Porto Azul. Todos com elfo do Porto Azul. E nesse projeto, você vender 5 embriões de um Aras que está começando é algo também que causou um grande impacto. E nisso, eu queria pontuar, abrir outro parêntese, para dizer que a gente está aqui falando disso e não é puxando sardinha para a live. Esqueçam a live que foi feita comigo, com o Garoto. O que a gente está falando aqui é do resultado do Aras. Do Aras, do que Humberto fez para chegar nesse resultado, que foi desapegar, foi se planejar, foi separar a tropa, foi realmente estar ali pronto para entregar animais pro Brasil todo, que foi o que você fez, você mandou bicho pro Brasil todo, velho. Vendemos. Até porque, independente, desculpa te cortar, Humberto, independente de quem esteja na frente ali da live e do trabalho que seja feito, se não houvesse o trabalho dele, porque o Quente tá aqui enaltecendo o trabalho do pequeno e novo criador, se ele não tivesse feito a seleção, os cruzamentos e todo o trabalho e o formato com que ele desenhou e desapegou disso tudo, não teria nada acontecido como aconteceu, né? Então isso se deve a você, a gente tá falando do Aras Costa do Profeta. Aí eu vou pra pergunta, 100% vendido, vocês 4 anos de criação, começou vendendo cobertura, depois foi começou depois vendendo potros em casa, fez pista, foi fazer shopping, fez live, teve um bom resultado na live, vendeu sua potrada toda. Estamos aqui agora em 2023. O Aras Costa do Profeta, o seu Aras, dá lucro ou não dá? Explica. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa... E falar bonito, né? Não, cavalo eu vendo, eu faço, eu aconteço, a fazenda, a casa, isso e aquilo. E aí, velho, dá dinheiro ou não dá? Primeira coisa, a gente tem que verificar que tudo é um projeto de longo prazo, tá? Não é um passe mágica, e a gente sabe que
os animais são vendidos em parcelas. Mas fazendo um balanço da live, hoje nós temos Costa do Profeta em 5 estados do Brasil. Nós temos produtos para sair em pista do Costa do Profeta em 2 estados do Brasil. São 2 estados que podem projetar a marca. Então, isso traz um ganho financeiro, pode trazer um ganho financeiro a longo prazo muito significativo. Afinal, a gente vende até para o norte do Brasil. Tá? Vendemos para Minas Gerais, que é o berço da marcha. Então, eu tenho certeza que o fruto dessa movimentação vai ser muito positivo. Se você me perguntar hoje o Horários da Lucro, com o retorno da live, ele já se paga e eu já tenho uma mão de obra, investimentos que eu fiz, que eu projetei, toda a estrutura que eu faço o cômputo, ela já se paga hoje e não tem jeito, os números estão lá. O que eu investi nesses anos todos, eu ainda não consegui resgatar. Mas só hoje não precisar tirar do meu bolso para pagar a folha do ar. Pagar folha, para pagar a estrutura, para pagar a vacinação, pagar ração, pagar feno. Eu acho que já é um grande lucro. Já é um grande lucro. É um grande avanço. Mas eu acredito muito que hoje eu estou focado também nos doadores, né, que entregar os embriões que eu já vendi, mas também dar seguimento nesse ciclo e pós no dia, vocês viram, vocês estavam saindo, já tinha gente chegando para comprar mais bicho. É verdade. Né? Então, essa movimentação está sendo muito interessante. Eu estou sendo mais procurado para vender bicho. Eu não tenho mais para vender hoje, nada. Te deu um outro posicionamento de mercado, né? De mercado. Então, isso é muito importante. Eu acho que não se cria um negócio achando que você vai ter lucro de hoje para amanhã. Isso é longo prazo. Então, eu vejo que todos os elementos estão presentes para que eu possa não só empatar, mas que eu possa sim ter o retorno e inclusive amortizar tudo que eu já investi lá atrás em animais, em estrutura. Esse é o meu objetivo, não é à toa que eu puxo a planilhinha e vejo lá quanto é que falta ainda para chegar. Esse é o meu objetivo. Receita versus despesa. Eu não fico escravo disso. Mas é algo que é um dos meus objetivos. Fale. Sem esquecer que o principal, que é o prazer e a curtição dos cavalos. No final de semana tava lá, minha família com os amigos montando. Que isso você pode botar na conta como despesa também. Porque o cavalo, se você comprar um jet ski, ele é só despesa. Se você comprar uma moto esportiva, é só despesa. Uma lancha é só despesa. O cavalo, ele pode lhe dar um retorno e lhe dar o hobby também. Então isso conta também, né? Sim. Se ele só empatar, ele dá pra você passear com sua família, pra você passear com seu filho, com sua esposa, pô. Tá tudo lindo, né? Não, lindo. Você pega uma lancha só de marina, quanto é, de combustível pra você encher o tanque, sair, passeio. Eu não tenho nem noção. Nunca vi na vida. Eu também, eu vejo muito em filme isso. E é isso. E eu posteriormente... E agora eu já estou com outros objetivos. Então já fazer área já de irrigada. O homem tá fazendo um projeto de irrigação. Tô sabendo, um passarinho me contou. Um projeto de irrigação para tropa. Pois é. Já estou fazendo também, já ampliei, estou ampliando meus tanques. Já estou, a questão lá também de estoca de pasto. Você é um cara palestrante. Vou lhe interromper aqui, me permita. Eu me sinto à vontade de apertar você um pouquinho. Você é um cara acostumado a ter um dom da oratória, acostumado a estar ali falando aqui, falando ali. Né? Nos bastidores aqui mostrou um vídeo, um homem de terno dando a palestra para mais de 200 mil pessoas. Eu vou lhe apertar um pouco, se você não pensar, não souber agora, não tem problema não. Mas três coisas fundamentais que um novo criador precisa ter, você sabe assim de cabeça mais ou menos, 3 coisas. Vamos pensar. Primeira coisa é saber o objetivo onde quer chegar, tá? Foco. Então, assim, hoje você perguntar qual é o meu principal foco, é que eu ter um retorno financeiro. No momento, é esse.
Segundo, saber muito bem o que quer criar. Então, hoje eu sei muito bem o que criar e o prazer do criador antigamente era pista, e quando eu era um usuário, mas hoje, quando eu vejo o nascimento do meu Aras, isso, aquilo ali, eu fico na ansiedade, fico na expectativa demais, e ver a evolução. Eu já consegui pegar o ciclo do animal nascendo, um animal já na fase de transição, um animal na fase adulta, então isso é muito importante. E terceiro, é que você ter uma equipe alinhada com você. Então, hoje, Léo... A sua mão de obra, né? Mão de obra. Qualificada. Então, Léo, tem a mulher de Léo, tem a esposa de Léo, dona Dirleide. A gente tem também uma pessoa que auxilia Léo. Focar nessa parte, seja para você... quando você pensa comercialmente, se você tem uma pessoa que é antes de pista até, mas que você tem um profissional que ele possa, seja puxar seus animais cabrestos para você poder amanhã, estando interessados, mostrar o potencial daquele animal, seja já na cela. Isso é muito importante. Então, Léo é um cara dedicado, é um cara que comprou o projeto e é um cara que não mede desafios exatamente para evoluir. Cola, chega junto. Cola, então isso é muito importante. Eu estou investindo, ele já tenho investido em cursos, ele tem até o notebook dele para ele fazer os cursos online. E o quarto? Talvez você tenha um assessor de qualidade, né? Para desovar. Aí nem se fala. Tropa. Tô achando que ele tá querendo alguma coisa hoje. Segunda vez que ele tá fazendo propaganda na minha de graça. Nada é de graça. Agora me pergunte, eu quero fazer um shopping em 2024. Quem é que eu vou chamar? Ele. Garupa Machador. Ele. Ele. E Davi Neto. 4x4. Se ele não for, não. Não, só. Agora é contrato vitalício. Tá tudo. Deixa eu lá no 4x4 quietinho, com o seu Davi lá. 1h e 5 minutos de podcast. Humberto, Voou o tempo. eu queria agradecer de coração por você ter aceitado o convite de estar aqui nessa mesa. Assim, aqui nessa mesa se passaram várias pessoas importantíssimas e tenho certeza que você é uma delas. Você, além de ser meu amigo pessoal, é ainda amigo de negócio, parceiro, advogado da empresa, da Saúde dos Seguros, amigo de meu... Por sinal, eu conheci ele primeiro e hoje ele é mais amigo de meu pai do que meu, né? Ele fala isso pra mim direto. É porque Hoje, teu pai... você já virou tanto. Teu pai é fenômeno, pô. Teu pai é fenômeno. Tu não presta, abraço, não. pai, um beijo, te amo. Tá Abração, roubando meu Davi. Davi, tá vendo? Pessoal, você que tá em casa, curta esse podcast, comente, compartilha, clica lá em inscrever, ativa o sininho, porque toda segunda-feira às 19 horas a gente tá aqui falando com vocês, trazendo gente que nem Humberto aqui, dando tantos ensinamentos assim para um novo criador, aula para velho, para antigo criador também, serve para todo mundo. Então, se você ativar o sininho 15 minutos, 10 minutos antes, o YouTube vai fazer assim, ó, pum, uma mensagenzinha e você não vai perder o podcast, entendeu? Não vai perder PP aqui falando, me abusando, me perturbando, fazendo as perguntas que ele faz. Ele tá querendo alguma coisa. Eu tô querendo um McDonald's, meu patrão, que você comeu o sundae e não pagou um pra mim hoje. Rapaz, E agora eu quero um também. Tô dizendo que quer alguma coisa. Mas, Humberto, obrigado, viu, meu irmão, pela sua presença aqui. Obrigado pela sua contribuição nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, né, na nossa carreira. Você é um cara muito importante pra mim, você sabe disso. Pra Davi, não precisa nem falar. Além disso, um dos primeiros patrocinadores do podcast Machado. Com certeza. Chegou junto, colou a ideia, comprou, pagou o patrocínio. Incentivou a gente. Já teve aqui assistindo outras gravações de Já fez uma podcast participação, inclusive, com Aras Marjói. Marjói e tal. Então, Muito bacana. obrigado de verdade pela sua contribuição. Você é um cara parceiro, é um cara que a raça apresentou e hoje também é meu amigo, é um cara que tá junto. E vou lhe dar agora a missão de finalizar esse podcast aí pra gente. Finaliza aí pro Isso aí. pessoal. Primeiro, agradecer demais o convite, né? Sempre bom estar com vocês. Não vou mentir que me surpreendeu o convite. Pra mim que tá começando, né? E já vi tantas pessoas já consagradas na raça aqui. Isso é muito gratificante, mas ao mesmo tempo eu vejo esse olhar apurado de vocês, né? Para
trazer a experiência de alguém que está buscando um caminho não só da paixão, mas de tornar esse um segundo negócio financeiro, tornar sua criação sustentável e rentável, né? Então, só tenho a agradecer. Acho que o caminho que vocês estão seguindo realmente é cada vez mais brilhante. E é isso. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado de verdade. Pessoal, Finalizar logo pra eu não chorar aqui. encerra aí, Pepe. Manda um abraço pro povo, pessoal. Tchau. Encerra você agora, Pepe. Turma, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, brigadão pela audiência de hoje e fiquem com Deus. Abraço. Um abraço. Valeu.